Olá a todos, mais uma vez aqui para falar de situações vivenciadas na família, na escola. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele é um assunto bastante importante, porque devido à sua agitação, é um assunto um comportamento que afeta muito o ambiente, né? Que é crianças hiperativas. O que é a hiperatividade? Nós costumamos chamar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode vir com desatenção ou vir só a hiperatividade. Então são crianças muito agitadas, são crianças que incomodam sim o ambiente e deixam os pais extremamente cansados. E muitas vezes sem saber o que fazer com aquela criança, né? Então é importante a gente poder identificar situações que essa criança vivencia e que acaba sendo fora da curva normal do desenvolvimento daquela criança. Então é uma criança extremamente agitada, é uma criança que não consegue muitas vezes parar para fazer, começar e terminar uma situação, uma brincadeira, começar e terminar de assistir um filme. Então, quando a gente pega uma criança que começa mal na escola porque não consegue ter atenção suficiente e por conta dessa agitação, a gente precisa cuidar com muito carinho. Então, a gente tem 3 tipos de déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente tem a hiperatividade, né, que é essa agitação motora, que a criança é muito impulsiva, ela não consegue ter autocontrole desses comportamentos. Nós temos o tipo que é o desatento, né, que não necessariamente pode vir com a hiperatividade, pode ser uma criança desatenta, que não consegue se concentrar, mas que na verdade ela não é tão agitada. E a gente tem o tipo combinado, que vem com a hiperatividade e o déficit de atenção. Existem várias causas para isso, né? A gente não tem uma causa só. A gente tem uma questão que é biológica, né, que muitas vezes é ligado à questão do desenvolvimento neuromotor, né, do cérebro. Nós temos causas que são familiares, que vêm da família, a maneira como a família se relaciona. Por exemplo, uma família que é extremamente desorganizada, uma família que não consegue ter rotina, ela vai dificultar uma criança a ter também a sua rotina. Ela vai ser dispersa, ela vai ser desatenta, mas uma família que a criança já tem uma propensão a desenvolver hiperatividade, por exemplo, ou a desatenção, e é extremamente bagunçada, sem limite, sem rotina, isso piora ainda mais a questão dessa criança. Isso nos leva a pensar que se tem uma família que tem uma questão de rotina, que tem regras e limites muito bem definidos, isso vai ajudar aquela criança hiperativa, desatenta, a ter o melhor funcionamento na escola, em todos os lugares da sua vida. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a hiperatividade e a desatenção, ou uma ou outra, ou as duas juntas, elas atrapalham a criança na escola, elas atrapalham quando a criança tende a fazer amizades, é mais difícil porque as crianças não têm muita paciência com uma criança que não tem atenção, que não entende as regras de um jogo, que não consegue brincar, que não consegue dividir, então ela vai ter dificuldade também. E também em casa, porque a família fica muito sem saber o que fazer. O que a gente faz nesses casos, né? Bom, a primeira coisa é a gente poder achar e encontrar um profissional qualificado, porque o déficit de atenção e hiperatividade, ele traz sintomas muito inespecíficos. Então, uma criança desatenta não necessariamente está dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ter uma outra questão, como por exemplo a desorganização na casa. Uma criança que é agitada, não necessariamente ela tem hiperatividade. Então a gente precisa de um profissional, pode ser um clínico, um pediatra, um neurologista, um psicólogo, né, para poder dizer se aquela criança está dentro desse transtorno ou se é mais um sintoma que ela tem que cuidar por outras questões, né? E o atendimento, quando a gente detecta e tem essa questão da hiperatividade e da desatenção, a gente precisa ter muitas vezes uma equipe multiprofissional, né? Uma equipe que possa acolher a criança, que possa trazer questões do dia a dia, né? Estratégias para essa criança, orientação à família, porque a família, por estar muito desgastada, ela precisa de um apoio, de um acolhimento também, né? E para as demais funções que esteja relacionada àquela criança.
A escola precisa estar sempre por perto, porque a escola, muitas vezes, quando a criança é desatenta, não tem hiperatividade, muitas vezes, é na escola que ela vai demonstrar esse problema. Né? Então, a escola, muitas vezes, vai dizer que a criança não acata as ordens porque está dispersa. Né? E essa desatenção, ela pode vir por qualquer motivo. Passa um mosquitinho, a criança já sai daquela função que ela está na escola, então ela não consegue aprender como as outras crianças por conta dessa desatenção e muitas vezes por conta da agitação. Então a escola ela tem que ser uma parceira nessa situação. Né? Então quando a gente encontrar ou ver que o nosso filho está um pouquinho fora, quando comparado às outras crianças em termos de desatenção e agitação, a gente precisa procurar um profissional que vai ajudar. Tem cura? Muitas vezes a hiperatividade, a desatenção, ela vai melhorando durante o crescimento dessa criança. Mas a gente precisa ficar muito atento porque a questão muitas vezes da droga, por exemplo, ela está associada a uma maneira daquele indivíduo se tornar mais tranquilo, né? E acaba usando a droga por conta disso. Então a gente tem que ter muito cuidado e ver com muito carinho essa situação, ok? Espero ter ajudado a pensar um pouquinho sobre essa problemática que acomete hoje de 8 a 10% da população infantil e atinge mais meninos, né, do sexo masculino, e que causa grande repercussão na escola, em toda a vida social dessa criança e dessa família. Até mais.